Pedro Cortá, existe ou não existe a virtude romana, aquela virtude viril do homem racional, do homem capaz de cometer suicídio pela sua pátria? Isso existe ou isso é mito? E se existe, ela está representada no entretenimento dos romanos, no lazer do romano, ou não? Ela é um contraste, uma oposição, uma inimiga do prazer, do lazer e das férias. É isso que a gente vai ver hoje. Eu sou o Rodrigo Erdica. Nossa, eu achei que era eu. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho. Esse aí falando de boinhas amarelas incríveis é Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Então, ainda analisando o lazer no Império Romano, o Spraken vai explorar como as ideias de virtudes romanas está profundamente relacionado com as ideias sobre o lazer deles. Então, o lazer não é uma simples pausa nas obrigações diárias, mas uma estrutura de controle social. Isso a gente já falou. A ideia aqui é que, tal qual o lazer na nossa época foi mercantilizado para servir às classes dominantes, essa dinâmica já estava plenamente operante lá no Império Romano. Spraken vai recuperar a crítica de um tal Juvenal, acredite se quiser, eu ainda não estou acreditando que é isso mesmo, mas existiu um Juvenal naquele período que vai fazer a famosa crítica que se tornou uma expressão, né? Pão e circo, para ilustrar esse ponto de vista. Então a gente tem que notar o seguinte nessa crítica do camarada Juvenal. Ele vai escrever ali durante o Principado, que é a chamada Era de Ouro do Império, e que ele vai estar observando justamente esses costumes, né? E denunciando uma troca política fundamental. Qual troca, Pedro? Povo romano que outrora detivera o poder de comandar legiões, eleger magistrados, dominar o mundo conhecido, havia abdicado disso tudo, terceirizado sua participação política, sua participação no poder para o imperador, para o príncipes. E em troca de quê? De alimentos gratuitos, chamados de Dolly, não o Guaraná Dolly, não confundir, e os espetáculos sangrentos que a gente falou no outro bloco. Para a elite senatorial, né, bem conservadora, isso que é representado aqui pelo Juvenal, que não é um cara brasileiro que bebe cerveja no bar da Loura, isso era o fim da virtude viril da cidadania romana. Porque as massas e os novos ricos, segundo essa elite do Senado, estavam trocando o seu dever cívico por entretenimento e bens materiais. Isso era um crime. E essa suposta decadência dos cidadãos romanos não era um fenômeno passageiro, ela continuou perdurando por muito tempo. Amiano Marcelino, um soldado e historiador do século IV, escreveu sobre isso muitos séculos depois desse período aí do Juvenal. O Império já se cristianizando e Amiano, né, pagão saudosista dos tempos predominância da religião pagã, escreve o quê? Que os velhos costumes já não são mais os mesmos e que agora o entretenimento das elites e do povo já não é mais a mesma coisa e que tudo degringolou. O que chama atenção na análise do Spraken é que a forma como o Amiano se comporta e caracteriza toda essa classe alta é que, ao contrário do que a gente pode pensar, que eles eram o reduto da cultura, o reduto da intelectualidade, da inteligência, da habilidade racional, pelo contrário, eles gozavam de um tipo de lazer passivo, fútil e uma ociosidade terrivelmente não produtiva. Amiano ainda lamenta, né, que as bibliotecas permaneciam fechadas, enquanto essa classe botava dinheiro forte na compra de equipamentos musicais, na contratação de companhia de atores e de músicos, e ficando absolutamente distante do reino dos filósofos. Então, se tem uma coisa que não era convidada para a casa dessa alta classe, eram os filósofos. Uma coisa muito diferente, né, desse período do Sócrates, né, Pedro? Que Sócrates era chamado para os banquetes, ou assim foi representado. E contra as classes baixas, o desprezo do Amiano não era menor. Ele falava mal das populações que varavam à noite nas tavernas, bebendo, jogando dados, fazendo barulho, gritando, conversando alto, e passavam o dia todo discutindo assuntos fúteis, como o mérito dos cavalos de corrida. E para o Spraken, esse relato de uma decadência do século IV e outro lá do início do Império mostram que o entretenimento, o lazer no Império Romano estava distanciado daquele ideal militar, disciplinado, estoico do que o cidadão romano deveria ser. Então, o ponto alto dessa argumentação aqui é qual?
é que os romanos, apesar de serem representados como elementos de moralidade, de intelectualidade, eles viviam, na verdade, uma vida muito fútil, uma vida de lazer não produtivo, uma vida distanciada do que a filosofia romana, né, advogava. E a prova disso tudo é justamente só você verificar como era a vida dos imperadores. Vocês podem ler lá no Suetônio. Então, nós temos, por exemplo, a figura do Tibério, que foi o sucessor do imperador Augusto e, apesar dos seus esforços públicos, né, pela reforma moral do povo aí, do império, era conhecido no privado como Bibérios, justamente porque ele gostava da cachaçinha, além de manter refúgios secretos em Capri para a prática de todo tipo de barbaridade sexual. E nós não podemos deixar de mencionar o glorioso Nero, né, famosíssimo justamente por ser tão pior que o Tibérios, que você nem sabia o nome do Tibérios até agora, mas o Nero você já tinha ouvido falar. Ele era tão obcecado pelo lazer público que ele cometeu assim coisas indizíveis por causa dessa obsessão. Então, por exemplo, ele não se contentava em assistir essas coisas, ele queria participar de tudo e forçava as pessoas a participar com eles, muitas vezes correndo risco de vida. E isso aí fosse competição de gladiador, corrida ou música, simplesmente. E aí, como ele era o imperador, tanto as elites quanto o povo tinham que validar as loucuras dele nesse tipo de participação que ele fazia. Líder procurando corroboração de suas loucuras é bastante moderno isso, né? E aí mais tarde a gente vai ver o Domiciano, né, que era descrito como um homem avesso a qualquer tipo de esforço. Então, o principal relaxamento dele, o principal jogo de prazer e de lazer dele era jogar dados e inventar nomes esportivos para suas atividades sexuais. Olha aí que coisa produtiva que esse rapazinho fazia. E o objetivo do Spraken aqui não é ficar usando esses exemplos toscos, né, para fofocar, para desconstruir a imagem dos romanos, mas porque isso mostra, né, um tipo de continuidade estrutural das práticas dessa classe social dos romanos, que era a classe superior, que é teoricamente aquela que deveria expressar no mais alto nível a cultura dos romanos. Então, biografias como as de Suetônio, elas são a forma como a gente tem de acompanhar a vida prática ali daquela sociedade. Algo muito parecido com os tabloides de hoje em dia. Ou o Twitter, né, Pedro? Exatamente. Os tabloides de hoje em dia deve ser da época que o livro foi escrito, né? Exatamente. Eu li o tabloide aqui e falei, que peculiar. Então, o objetivo aqui é de capturar a essência do que era ser romano naquele período específico. E ser um romano de uma classe social específica ou da alta cúpula do governo, né? Então, das altos níveis de administração, era praticar esse tipo de coisa. Então, o lazer tinha este perfil nessa camada social de Roma desse período. E qual foi a grande transformação da Romanitas aqui que a gente observou? Bom, o que antes era um ideal de sacrifício e de austeridade, de disciplina, se torna num consumo conspícuo, ou seja, num consumo de prazer hedonista, o prazer pelo prazer, chafurdar no prazer, né, Rodrigo? Exatamente. Chafurdar na lama das sensações. Mas o que o Spraque quer pontuar aqui também? Ele quer observar uma profunda inércia dentro do lazer, atravessando as várias dinastias e as loucuras de alguns imperadores, assim como a transformação da religião do Estado romano para o cristianismo. O que a gente percebe é que o prazer acompanhou todas essas transformações e permaneceu mais ou menos o mesmo. Afinal, o que constituía ser romano no seu tempo livre continuou sendo banhos, os jogos, o teatro e as tavernas. Então, com isso, a elite continuou a exibir, né, esse status através de excesso, o povo continuou a buscar distrações através das emoções dos jogos, e aquela virtude romana magnífica, tão homenageada nos livros de filosofia, se constituiu apenas como um mito literário da modernidade. Enquanto, na realidade, o lazer servia exatamente como um tipo de engrenagem de coesão social, que mais que revelava, por trás disso, uma sociedade absolutamente hierarquizada. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Se você gostou mesmo desse vídeo, se você está se divertindo muito, se você se entreteu bastante, você pode se tornar membro do canal, clicando aí no botãozinho que tem aí de baixo e com meros irrelevantes R$ 3,99,
que assim daria vergonha até de dar isso de esmola para uma pessoa na rua. R$3,99 é muito pouco dinheiro, você pode ter acesso aos conteúdos secretos. Mas e se a pessoa for das elites senatoriais romanas, Rodrigo? Aí ela vai ter que contribuir com vintão no segundo nível, nível idealista romântico. Mas ela também não pode se esquecer de colocar nos comentários o que, Pedro Cortar? Se ela acredita que o lazer é uma forma de distração mesmo, de você relaxar, de você passivamente deixar a vida te levar e não ficar se preocupando com atividades filosóficas.